Olá, amigos da UMEP, sejam bem-vindos ao canal UMEP Petrópolis. Meu nome é Daniela Barilo, sou trabalhadora voluntária da UMEP e estou aqui para realizar a abertura da série de palestras que estão sendo gravadas para o nosso canal. Se não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se para receberem as notificações das palestras. Agora, então, meus irmãos, vamos realizar a nossa prece inicial para já entrarmos no clima da palestra. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo maior, queridos amigos da espiritualidade, mais uma vez agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de ouvir as palavras do Mestre, do nosso Mestre querido. Que todos nós sejamos abençoados por Deus nosso Pai, que os nossos lares estejam repletos de paz e harmonia e que possamos, durante esses momentos da palestra, acalmarmos os nossos corações para que tenhamos uma semana de muita paz. Que Jesus continue conosco, que assim seja. Bom, meus irmãos, teremos agora então a Daniela Frei proferindo a palestra Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8 a 10. Sejam todos bem-vindos, companheiros da nossa casa espírita ou de outras casas, amigos que nos assistem pela primeira vez, que possamos ter um momento de reflexões, de boas vibrações, amparados pelo plano superior, unidos em pensamento, ainda que distantes fisicamente. A nós nos cabe hoje trazer reflexões acerca do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Especificamente os itens 8 a 10, instruções dos espíritos que tratam da obediência e resignação e da cólera. Você que acompanha essa série de palestras online da UMEP já percebeu que essa é uma sequência de estudo desse capítulo, o capítulo 9. Teve início com o Dr. Humberto, abordando os itens 1 a 5, e na sequência o nosso amigo Pedro Paulo, que tratou dos itens 6 e 7. Não é um pré-requisito assistir essas palestras para a gente conversar hoje, mas é interessante que você assista essas palestras para que o estudo fique ainda mais completo. Kardec reuniu no título do capítulo 9 duas bem-aventuranças. Ele trouxe de Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os brandos ou mansos, porque eles herdarão a terra. E do versículo 9, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas e outras citações são analisadas por Allan Kardec, assistido por bons espíritos, enfatizando a promulgação por Jesus da não violência sempre. Seja ela física ou por palavras, não há exceção. Qualquer forma de violência é contrária à lei de amor e de caridade. No capítulo 11 da obra Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, esse autor, nesse capítulo 11, o Sermão do Monte, afirma: Jesus condena toda expressão descortês de que alguém possa usar
para com seus semelhantes. Além das injúrias e violências tratadas nos itens 1 a 5 do capítulo 9, as instruções dos espíritos abordam a afabilidade, a doçura e a paciência, que compõem os itens 6 e 7. E hoje, como eu disse, veremos os itens 8, obediência e resignação, e 9 e 10, que tratam da cólera. Cabe aqui uma breve lembrança de que uma das intenções de Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, foi trazer a todos as verdades evangélicas de forma que pudéssemos entendê-las, favorecendo o nosso potencial em aplicá-las, transformando em nós o que assim identificamos que deve ser transformado, que deve ser modificado. E as instruções dos Espíritos são, segundo o codificador, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. O item 8, obediência e resignação, é uma mensagem de Lázaro, de 1863, em Paris. E a cólera é o tema dos itens 9, mensagem de um espírito protetor, e 10, mensagem de Hahnemann, Samuel Hahnemann, médico, pai da homeopatia. Todas as três são de 1863, ditadas em Paris. A mensagem de Lázaro é repleta de afirmativas, procurando caracterizar a obediência e a resignação, falando que são virtudes companheiras da doçura, virtudes ativas e que costumam ser confundidas com a negação do sentimento e da vontade. E Lázaro enfatiza que isso não deve acontecer, né? Essa confusão não deve acontecer. A diferença entre elas constitui, ao meu ver, um dos conceitos mais bonitos dentro do Evangelho, quando Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. No dicionário de língua portuguesa, Wise, os vocábulos obedecer e resignação correspondem ambos a submeter-se à vontade de alguém. E resignar ainda inclui essa submissão sem revolta. Emmanuel nos diz que sempre obedecemos a alguém ou a alguma coisa. Mas a quem devemos obedecer quando Lázaro nos traz essa mensagem, né? Nos chama a essa obediência e resignação? Com o que devemos consentir? Se pensarmos no século III, quando Francisco de Assis, ainda o Francesco Bernardoni, desiste de ser soldado, deixa o exército papal que lutava contra Frederico II, ele deixou de obedecer à igreja, porque decidiu obedecer à voz que lhe dizia: quem te pode ser de mais proveito, o Senhor ou o servo? Quando Francisco sai da casa do pai, sem nada levar, ele deixa de obedecê-lo para seguir a Jesus. Ele não via como conciliar os dois caminhos. Então, não é uma questão de obedecer cegamente, mas de identificarmos os desdobramentos de nossas escolhas, as implicações éticas e morais dessas escolhas. Lembremos-nos de que quando Kardec perguntou aos espíritos, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, que definição se pode dar de moral, eles lhe responderam: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. E mais adiante nos dizem que só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Assim, nossas escolhas devem nos aproximar da lei de Deus. E podemos pensar em algo mais, não apenas nas questões morais
que envolvem nossas escolhas, que já são importantíssimas, e os desdobramentos delas, mas também na forma como fazemos essas escolhas. Continuando a pensar em Francisco de Assis, não consta de que ele tenha atentado contra quem quer que seja quando decidiu mudar de vida. Não xingou, não agrediu, não colocou no outro nenhum fardo de culpas, não desejou o mal. Francisco seguiu seu coração e seguiu sendo paz e promovendo a paz. Agiu conforme Jesus nos indicou nas bem-aventuranças. Divaldo Franco e César Said, no livro Francisco, o Sol de Assis, no capítulo 15, nos lembram de que Francisco é uma figura respeitada em diferentes culturas e religiões. E é considerado um arauto da paz, um mensageiro da paz. E isso não é por causa da oração da paz, chamada também de oração de São Francisco, pois sequer há um registro oficial de que tenha sido efetivamente criada por ele. Mas ser um arauto da paz é compatível com a sua forma de vida, assim como essa oração é compatível com a sua forma de vida. Francisco foi paz, é paz. Agiu como Lázaro nos fala na sua mensagem, ativamente, praticando a obediência e a resignação. Não serviu ao mundo, mas não foi violento contra o mundo. Nem a natureza ele agredia, muito pelo contrário. A natureza e tudo o que há nela ele considerava seus irmãos, inclusive os humanos. Francisco foi de uma coerência ímpar. A oração da paz inicia-se com uma declaração de profunda humildade. Quando há um pedido, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. É a declaração de que precisamos de auxílio pela nossa pequenez. A partir daí, as afirmações são todas ativas. Devemos ser os autores das ações. E compõe um código de conduta pertinente às bem-aventuranças, estudadas no capítulo 9. Não é um pedido de concessões do céu, mas um compromisso que assumimos com Jesus. Como podemos ser instrumentos da sua paz? Gostaríamos de receber apenas amor, claro, mas não é assim que funciona, na maioria das vezes. Nosso mundo está em franca transição. Então, o raciocínio é: onde houver ódio, que eu leve o amor. Esse ódio pode ser aquele que alguém sente por nós. Pode ser aquele que vemos, do qual não participamos. E é esse mesmo sentimento de transformação que eu leve, de reforma íntima, que se traduz nos outros versos. Então, onde há ofensa, que eu leve o perdão. Discórdia, união. Fé, dúvida, fé. Erros, verdade. E não é a minha verdade, não é a imposição das minhas ideias, pois isso seria contrário à primeira frase, fazei de mim um instrumento da tua paz. Mas é a verdade que liberta. Onde há desespero, que eu leve esperança. Tristeza, que eu leve alegria. Trevas, que eu leve a luz. E por aí vai. Mesmo que ninguém perceba esse movimento, que pode ser totalmente silencioso, e na maioria das vezes será totalmente silencioso, será em pensamento. Mas esse é o exercício de realmente sermos instrumentos da paz de Deus, a meu ver. É importante que seja sentido e vivido. Sobre a obediência, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida,
pelo médium Chico Xavier, no capítulo 21, nos diz que o dever é a faixa de ação no bem que Deus nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. O que podemos traduzir quando o mesmo Emmanuel aconselha Chico no cuidado com a sua mediunidade? Disciplina, disciplina, disciplina. Voltando à comunicação de Lázaro no Evangelho, ele diz que a obediência e a resignação sustentam o fardo das provações, enquanto a revolta os deixa cair. Enfatiza que a resignação não é covardia. E essa palavra, resignação, à luz da doutrina espírita, ganha uma conotação ainda mais ampla, pois é associada à compreensão do porquê. No item 7 da conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec nos fala de 3 importantes efeitos do espiritismo em nossas vidas. O segundo desses efeitos, ele enfatiza, é a resignação nas vicissitudes da vida. Porque passamos a ter uma outra perspectiva sobre a vida. Diminuem as aflições com as tribulações do mundo. E ele retorna a esse assunto no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, especialmente nos itens 12 e 13, motivos de resignação. Segundo ele, a resignação abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. A resignação abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Que coisa linda! Porque não desejamos sofrer, não queremos sofrer, mas entendemos que quando sofremos é porque precisamos nos curar de algo. Sofrer não é ser castigado por Deus, que é nosso Pai, todo amor e bondade. Passar por um sofrimento é resgatar algo com o que nos comprometemos nesta ou em outras existências. É o início da libertação. E mais uma vez nos chama a atenção a forma como isso deve ocorrer. Como expressamos essa resignação? Kardec sublinha que entre as faltas que vivemos cometendo e pelas quais deveremos resgatar, está a falta de submissão à vontade de Deus, o que poderá nos levar a novas dívidas. Então, a resignação nada tem de covardia, ao contrário, nos enche de coragem. Quando o soldado açoita o filho de Joana de Cusa no circo romano, ambos presos aos postes dos martírios, e exclama que ela abjurasse, ou seja, que ela deixasse de seguir o Cristo, Joana relembrou Jesus e se encheu de coragem, não apenas para suportar o momento derradeiro, mas também para amar ao seu detrator, como nos conta Humberto de Campos na obra Boa Nova, no capítulo 15, através de Chico Xavier. A nova perspectiva de vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, para vivermos no mundo, valorizarmos a vida, mas sem sermos do mundo. Vivermos como fez Jesus. Me parece claro que a obediência e a resignação são caminhos seguros para a mansuetude e a pacificação. No entanto, as instruções que fecham o capítulo 9, referem-se à cólera. Por que será? Talvez porque a cólera ainda faça parte de nós. Talvez porque ainda não saibamos como não abrir a porta a ela em muitas ocasiões.
A primeira mensagem nos fala que a cólera é resultado de nos acharmos mais do que realmente somos, fruto de nosso orgulho ferido. Esse espírito protetor, como se intitula, nos diz que, encolerizados, repelimos justas observações e rejeitamos sábios conselhos. Segundo ele, a cólera, e eu enumerei. Primeiro, nada resolve. Pensemos em uma situação em que há uma falha nesse controle do impulso agressivo, inclusive verbal. O que se sucedeu a esse momento? Talvez o silêncio do medo. Do medo. Provavelmente as lágrimas de tristeza. Quem sabe pensamentos de raiva do ofendido. Desejo de vingança. Após um tempo, o remorso do agressor. Mas aí pode ser tarde. Segundo, a cólera altera a nossa saúde. Aliás, faz de nós próprios as primeiras vítimas. Em diferentes obras de André Luiz, nós vemos os efeitos dos fluidos deletérios da cólera a brotar do próprio indivíduo. Terceiro, compromete a nossa vida. Emmanuel, no capítulo 10 de Canais da Vida, nos diz que a cólera é responsável por alta percentagem do obituário do mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Quarto, a cólera torna infelizes quem nos cerca. Quinto, faz sofrer a quem amamos. Precisando ambos os itens, pensemos se nos momentos de cólera pudéssemos observar a reação, as feições do ofensor e do ofendido. E sexto, impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Eu me recordei de Emmanuel, quando ainda era Públio Lentulus, como ele nos narra, o próprio Emmanuel nos narra através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Há 2000 anos. Nesse tempo em que ele era o senador romano, Públio Lentulus, ele, Lívia e os 2 filhos estavam a caminho de Jerusalém, onde eles iam permanecer por um período. E logo chegando à cidade de Jerusalém, eles e uma caravana, acompanhando eles, uma pequenina pedra resvala de raspão no rosto de Lívia. Há aquele alvoroço, todos buscam o culpado, e segundo Emmanuel, um rapaz, entre aspas, culpado ou não, é preso. E ali mesmo ele ordena que ele seja chicoteado. Em seguida, levado para as galeras, o que significava na época a escravidão, para sempre ou a morte. Ao ouvir essa sentença, esse rapaz chamado Saul, ele foi o primeiro a vibrar, usando as palavras de Emmanuel, em vingança e cólera. Mesmo silenciado, mesmo em silêncio, ele vibrou em vingança e cólera. E no dia seguinte, o pai do rapaz, o André de Gioras, pediu ao senador clemência para o filho e explicou. Pediu perdão pelo que aconteceu. Mas Públio, e aí Emmanuel falando dele nessa época, escreve assim, dita assim: recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição. Ele foi intransigente. Não apenas negou o pedido, como foi muito rude com aquele pai, com palavras muito ásperas para com aquele pai.
E esse pai esfuziou de dor e de cólera. O próprio Emmanuel usa novamente essa palavra. E começou a arquitetar a partir dali uma trama de vingança, querendo que aquele homem, Públio Lentulus, sentisse a dor que ele sentiu ali, a dor que ele sentia. E ele consegue que o filho de Emmanuel seja raptado, de Públio Lentulus seja raptado, criado como escravo, e anos depois ele faz com que o filho segue o próprio pai sem o saber. É um livro belíssimo. A dor desse filho que foi raptado acompanha o senador ao longo de toda a vida dele. E ele até tentou, após o encontro com o pai, saber onde estava o rapaz para que ele fosse libertado de alguma maneira, mas o rapaz havia fugido e ele achou então que estava tudo resolvido, quando na verdade não estava. Então relembramos Lázaro, no 6º item, no 1º e no 6º, a cólera nada resolve. Impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Como é contrária à caridade e à humildade, devemos fazer um esforço para dominá-la. A segunda mensagem de Hahnemann nos fala muito a respeito do que eu acabei de relembrar com vocês sobre Públio Lentulus, porque ele associa a intransigência como um fator de predisposição à cólera. Assim como nos chama a atenção a nossa responsabilidade enquanto autores do estado de cólera. Muitas vezes ouvimos, que o indivíduo tem um temperamento colérico, que não tem sangue de barata, que tem pavio curto. E Hahnemann é muito enfático quando nos fala que a cólera ela não é do corpo, ela é do espírito. Ainda que o corpo se ressinta do estado de cólera, como, por exemplo, o estômago, ele nos diz: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O próprio Jesus afirma no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, em uma das reuniões na casa de Simão Pedro, Jesus afirma: raríssimos são os que vencem a visita da cólera, que vêm a notar-lhe a diminuição do amor próprio. A cólera desnuda nosso íntimo. Vencer a cólera não é uma batalha contra quem nos põe à prova. É vencer a nós mesmos. Saber o que atraímos e do que podemos ser instrumentos, quando em cólera, nos possibilita utilizar a razão para domar a emoção, para controlar a emoção. Emoção esta que identificamos nociva primeiramente a nós próprios. Emmanuel, ainda, no livro Encontro Marcado, através de Chico Xavier, no capítulo 14, nos diz que chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal, seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração. Somos alvejados no amor próprio. E se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, ele continua, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. Chico Xavier, que nos deixou várias belíssimas lições, nos contava sobre a água da paz, receita de sua mãe, quando o viu que se irritava com determinados assuntos. Quando alguém lhe provocasse, deveria beber um pouco de água e deixar outro tanto na boca,
até que a tentação de responder passasse. Assim como Emmanuel também o orientava sempre, explicando que um revide, fosse mental, alimentaria ainda mais quem o atacasse. No livro Coletânea do Além, por Chico Xavier, o espírito que assina como Alma Eros nos traz uma poesia que é um verdadeiro roteiro a nos auxiliar. O nome Fala Contigo e diz assim: quando as nuvens do sofrimento invadirem teu céu mental, não desfaças a sombra em trovões e coriscos, fulminando corações em derredor. Poderias aniquilar muitos germes da fé, muitas flores tenras da esperança. Busca o refúgio do silêncio e medita. E quando a serenidade acolher-te em seu manto, fala contigo mesmo. Conversa com a tua própria ira. Põe diante dos olhos sua figura sombria. Dize-lhe que talvez teu irmão sinta fome de pão ou sede de carinho, sem que ninguém lhe conheça o heroísmo obscuro. Talvez esteja exausto, à procura das oportunidades que te sorriem desde muito, incapaz de suportar por mais tempo as lutas que lhe parecem intermináveis. Possivelmente, não iniciou a existência com os recursos felizes de teu começo e viverá revoltado entre os espinhos da ignorância, quem sabe? Dize a tua cólera que o pobrezinho é desfavorecido e infeliz. Provavelmente nunca recebeu um beijo de mãe, um carinho de esposa, a ternura de um filho, um abraço de irmão, o afeto de um amigo. Talvez esteja perseguido em si mesmo pelos demônios da inconformação. Comunica-lhe tuas impressões fraternais no grande silêncio. Tua cólera ouvirá, chorando de dor. E as lágrimas benditas lavar-lhe-ão a túnica pesada, que resplandecerá de alvura e de beleza. Em seguida, voltará ao teu coração, plenamente transformada. Deixará seus títulos, seus direitos e honrarias, esquecerá toda ofensa, toda injúria, toda dor. Mudará o próprio nome e chamar-se-á compreensão. Compreensão gloriosa e sublime, filha de Deus, irmã da humanidade e serva da natureza para a vida imortal. Assim, meus amigos, sigamos com essa mensagem de esperança, de que apesar das nossas inúmeras imperfeições ainda e do mundo em que vivemos, é possível nos transformarmos e buscarmos em nós a melhora que desejamos para o mundo. Temos um modelo a nos guiar, nosso amigo Jesus. Sigamos com Ele, seguremos suas mãos que Ele nos estende há pelo menos 2000 anos. Não estamos sozinhos. Não esmoreçamos, nem pelo homem velho que ainda carregamos, com o qual não queremos mais compactuar. Queremos seguir adiante. Imitemos Paulo, que deixou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, mas o trazia nas lembranças do que não queria mais ser. Nem desanimemos pelo mundo rude em que ainda vivemos, porque, como nos diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no capítulo 16 do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, todo ser humano tem que realizar o seu trabalho de autoiluminação e, após fazê-lo, nunca mais será o mesmo. Muito felizes pela oportunidade das reflexões, do estudo,
das oportunidades que temos com essa doutrina que tanto nos auxilia, não é? Vamos então, juntos, em pensamento, fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, tão querido, obrigada. Obrigada pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, por tudo que temos recebido, Senhor, pela Tua misericórdia, pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Te pedimos por nós, pelos nossos lares, por aqueles que não têm lar, e, acima de tudo, por aqueles que não te conhecem ainda. Aqueles que são hoje o que um dia fomos. Que possamos, Jesus, agir como tantos amigos queridos fizeram por nós e ainda fazem. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, auxiliando, seja em pensamento, por gestos, pelo silêncio. Que possamos trabalhar contigo, Jesus, porque esse é o caminho que escolhemos. Abençoa nós, toda a humanidade. Fica conosco. Que assim seja.